mentira. O amor sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais omissos, sendo fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, pratigai a hospitalidade. Abençoai os que nos perseguem. Abençoai e não amaldiçoai. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai, queremos te agradecer por esta tarde. Aqui te agradecemos pela vida de cada irmão que aqui se encontra. Também queremos agradecer a presença do pastor Felipe, ó Pai, que veio hoje celebrar a ceia, ó Pai, ministrar a ceia, que nesse dia de memorial é tão importante para nós, meu Deus, que a gente venha nos colocar na tua santa presença, lembrando o sacrifício que o Senhor fez por nós. Então, que cada um que está, Pai, possa estar preparado, Pai, possa estar se preparando para esse momento tão especial. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor receba todo o louvor, toda a oração, Pai, seja assim for verdadeira do nosso coração. Assim também fala aos nossos corações através da mensagem, vem ministrar, Senhor, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com esse som. Vamos dar aqui, irmã Cristina. Os irmãos já estão sabendo que está com problema no som.
É apenas o Senhor que nós precisamos. Nós precisamos caminhar, nós precisamos viver, nós precisamos cada dia mais nos render diante do altar do Senhor. Talvez seja isso que precisa em nós. Uma vida derramada diante do altar do nosso Deus. Então adora o nosso Deus e oferte aí no seu coração nesse momento.
Parece que voltou a funcionar. Amém? Amém. Os avisos da semana, né? Quarta-feira, grupo de oração, às 19 horas. Sábado, escola bíblica, às 19 horas. No domingo vamos ter culto, ao Senhor, às 5 horas. Após o culto teremos a assembleia. Tá bom? A assembleia que tem hoje foi marcada para o próximo domingo. Amém? Alguém tem algum aviso? Alguém tem algum comunicado? Mais que isso? Amém. Vamos convidar o pastor Felipe. Vou pedir aqui a irmã Beleza para fazer essa oração para o pastor. Esse momento. Amém. Boa tarde a todos. Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. É um prazer poder estar novamente com os irmãos. Passei o mês de novembro, na maior parte dele, né, pelo menos, lá no Rio de Janeiro. Tive um tempo lá com a minha família, um tempo também férias, né, de repouso, descanso das atividades. E estamos aí de volta a Juazeiro do Norte para continuarmos exercitando o ministério da pregação do Evangelho, do ensino da Palavra de Deus e cooperando naquilo que estiver ao nosso alcance para a expansão do reino de Deus aqui nesta terra. Quero cumprimentar também os que estão nos assistindo através da nossa transmissão via Facebook. Lembre de deixar o seu like e o seu comentário, você que nos assiste. E eu gostaria de refletir hoje com os irmãos no texto que se encontra lá no livro de Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Josué 1, de 1 a 9. Hoje é comemorado o Dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro. E esse é um texto que ele nos fala de uma forma muito rica, muito profunda sobre a palavra de Deus, né? Na verdade, é a palavra que Deus ele falou animando a Josué, só que Deus ele deu algumas recomendações a Josué em relação à sua palavra para que Josué viesse a seguir. Amém? Obrigado. Podemos ler Josué capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates até toda a terra dos hititas, até o grande mar no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei.
Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você para onde você andar. Amém? Essa é a palavra do Senhor a Josué. Josué, ele foi um daqueles que estava cativeiro do Egito, saiu do Egito junto com o povo de Israel, quando Deus levantou Moisés e Arão para irem lá e profetizarem a palavra de Deus a Faraó e aos egípcios e dizerem: deixa sair o meu povo para que me preste culto. E ali Deus então castigou o Egito, enviando as 10 pragas. O povo de Israel saiu, andou o caminho no meio do mar, porque Deus abriu o mar vermelho, peregrinou durante 40 anos no deserto e agora estava diante da terra prometida, pronto para tomar posse daquela terra. E Josué participou de todo esse processo. Ele foi um dos que foi liberto ali com a mão forte de Deus do Egito e que viu aquelas pessoas que foram infiéis e rebeldes ao Senhor caírem no deserto. Ele viu o grande mar se abrindo, mas ele agora estava com uma responsabilidade muito grande, porque ele estava sob a liderança do povo. Moisés havia acabado de morrer, o povo ainda estava de luto, o povo ainda estava triste, o povo ainda estava chorando a morte de Moisés, quando então Deus ele se revela a Josué e dá essa palavra: Moisés, meu servo, está morto, mas tu pega esse povo e segue adiante. E faz-o entrar na terra que eu prometi com juramento aos seus antepassados, a Abraão, Isaque e Jacó. Josué agora tinha a tarefa de levantar aquele povo que estava desanimado, levantar aquele povo que estava enlutado, aquele povo que tinha paralisado pela perda do seu líder, e conduzir esse povo em direção à terra prometida. Mas é interessante porque, embora Deus ele tivesse falado para Josué que estaria com ele, embora Deus tivesse falado para Josué, prometido que de fato aonde os pés dele pisassem, ali seria um lugar que estaria prometido como herança, Deus ele colocou apenas uma condição para Josué. E é sobre essa condição que Deus ele colocou para Josué e para o povo de Israel, para que então eles pudessem herdar aquela terra, que eu gostaria de destacar neste final de tarde. No versículo 7, ele vai dizer assim: somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. A lei de Moisés, sabemos que era o texto bíblico que havia sido produzido até aquele momento. A lei de Moisés são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Esses são os livros de Moisés, essa é a lei de Moisés. As literaturas posteriores, o Antigo Testamento, que eram os livros proféticos, os salmos, os livros relacionados à poesia, à história de Israel, e depois tivemos o Novo Testamento a partir da era dos apóstolos. Mas os 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés são chamados a Lei de Moisés. Então, quando Deus ele fala que Josué tinha que ter o cuidado de obedecer toda a lei que Moisés havia deixado, era uma referência a toda a literatura bíblica que havia sido produzida até aquele momento.
E, meus amados, muitas vezes nós temos a expectativa de nós sermos, sim, herdeiros da promessa de Deus. De fato, Deus tem promessas para as nossas vidas. Muitas vezes temos a expectativa daquela herança. Sabemos que assim, a terra prometida aqui do povo de Israel, a Canaã, que havia sido prometida, ela é uma tipologia, ela é uma representação de que nós também estamos aguardando uma terra futura, que é a Canaã celestial, que é a terra celestial na qual nós estamos peregrinando em direção a ela. E de fato nós temos essa expectativa, mas é necessário, enquanto aqui estivermos, enquanto aqui caminharmos, enquanto nós aguardamos as promessas de Deus e vivemos dentro da expectativa dela, nós nos lembrarmos de obedecer a palavra dele. Porque nele, que aqui está escrito, a obediência à palavra de Deus é a que revela os verdadeiros servos do Senhor. Jesus Cristo, ele disse isso aos seus discípulos: se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus, em vários momentos, ele evidenciou que aqueles que verdadeiramente amam a Deus e aqueles que verdadeiramente são discípulos dele, são pessoas que guardam os seus mandamentos, que obedecem aos seus mandamentos. A nossa relação com Deus não é uma relação somente de bênção, não é somente uma relação de promessa, não é uma relação somente de benefícios, mas é acima de tudo uma relação de servos, uma relação de obediência, de estarmos sempre submissos ao que a palavra do Senhor ela nos diz. E temos que ter esse cuidado, temos que ser cuidadosos em estar dia após dia vivendo essa vida de obediência à palavra do Senhor. Obediência tem sido uma expressão, tem sido uma ideia, um conceito que ele tem a cada dia se desgastado. Hoje não é muito bem visto a ideia de ter uma relação de obediência para com alguém. Quem aqui gosta de obedecer a alguém? Gosta de alguém mandando em você? Você gosta? Levanta a mão. Quem fala assim, eu gosto de alguém mandando em mim. Ninguém, né? Nem eu também não gosto muito de ter alguém ali mandando em mim, né? Então, até as relações que requerem obediência, relação de pais para filhos, patrão e empregado, relações conjugais e daí por diante, né, essa questão da obediência, opa, esse negócio não é muito bom não, ninguém gosta disso. Mas a nossa relação com Deus, ela precisa ser uma relação de obediência. E se nós temos dificuldade com obediência, em que alguém mandando conosco, então significa que por natureza nós temos dificuldade de fazer isso. Por natureza, para nós é desconfortável a ideia de eu dizer assim, eu tenho que fazer isso porque eu tenho que ser obediente. Eu tenho que fazer aquilo porque é isso que a palavra de Deus manda. Eu tenho que agir dessa maneira porque eu preciso ser submisso à vontade de Deus. Isso são coisas que, por natureza, nós temos dificuldade de fazer, de pensar e de agir assim. Então nós precisamos lutar contra essa nossa natureza que reage de forma avessa à ideia de alguém mandar em nós. Nós temos que lutar contra isso, porque nós precisamos viver uma relação de obediência à palavra de Deus. Somente tenham cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda.
E eu queria dar um destaque também sobre essa expressão de não nos desviarmos da palavra de Deus nem para a direita, nem para a esquerda, porque quando nos convertemos a Cristo, nos tornamos servo dele, às vezes, de início, a gente até coloca no nosso coração assim, eu vou obedecer a palavra do Senhor, eu vou seguir aos mandamentos de Deus, e a gente começa às vezes até bem, com aquele foco, com aquele desejo, olhando somente para Cristo, mas no meio do caminho começam a surgir outras coisas que atraem a nossa atenção, que atraem os nossos desejos, que atraem os nossos interesses e que nós muitas vezes nos sentimos tentados a olhar para essas coisas, nos dedicar a essas coisas, e quando fazemos isso acabamos nos afastando, nos desviando da que a palavra de Deus ela nos ensina. Perdemos o foco, a ideia de não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, é manter o foco na palavra de Deus. Eu lembro que quando eu estive aqui em setembro, eu falei sobre a questão da parábola do semeador, né? A semente que é lançada num determinado terreno, e tem aquelas que se perdem, tem aquelas que as aves vêm e comem, tem aquelas que os espinhos sufocam, e aqui a figura que Deus utiliza, quando se revela a Josué, é a figura do caminho. E quem está andando num determinado caminho só vai chegar ao seu objetivo final se mantiver nesse caminho. Se se desviar em outra direção, vai para outro lugar, vai se perder. Então, muitas vezes isso acontece quando estamos aí em alguma estrada, né? Quando quem dirige, quem pilota moto, tem muito essa questão. Às vezes você precisa seguir naquela direção. Você, para chegar a um determinado lugar, você precisa se manter direto naquele rumo, naquela rota, porque qualquer desvio que cometa, automaticamente vai te tirar do seu objetivo. E com a palavra de Deus também é assim. Qualquer outra coisa que nós colocamos como nosso foco, que nós colocamos como nosso objetivo, que nós colocamos como nossas prioridades, isso acaba nos desviando dos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Isso é um grande perigo. Quando ele fala, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, é que não importa o que seja, não importa o lado que seja. Aliás, hoje na política usa muito isso, fulano é de direita, fulano é de esquerda, fulano é de não sei o que mais. E aquilo que a palavra de Deus diz nem se desvie nem para um lado nem para o outro, mas seja obediente ao que a palavra do Senhor diz. O que esse mundo oferece, os sistemas desse mundo, são sistemas... Estou com vontade própria aqui. O sistema desse mundo, ele é um sistema maligno, ele é um sistema pervertido, ele é um sistema corrompido. E por isso nós não devemos nos apegar às coisas deste mundo, porque nós precisamos andar em obediência à palavra do Senhor. Há uma promessa relacionada a isso, porque ele disse para Josué que só então é que ele seria bem sucedido naquilo que ele fizesse. Essa questão de se desviar para a direita ou para a esquerda muitas vezes pode significar também não só um sentimento pecaminoso, não só uma disposição para as coisas deste mundo, mas às vezes se desviar da direita ou para a esquerda também diz respeito a nós termos um desvio doutrinário no que diz respeito à compreensão da Bíblia. Às vezes distorcemos aquilo que a palavra de Deus ela diz. Às vezes distorcemos os ensinamentos dela. Às vezes nós começamos a criar filosofias ou padrões humanos, doutrinas humanas, para substituir
aquilo que a palavra de Deus ensina. Tome cuidado com doutrinas de homens, com doutrinas humanas, aquilo que não é o que a Bíblia ensina, aquilo que não foi Deus quem estabeleceu, não está na revelação bíblica, porque isso também nos leva a nos desviarmos do que a palavra de Deus diz. E o crente fiel é aquele que segue firme nas Escrituras. Por isso que nós precisamos ter sempre esse cuidado de olhar para os ensinamentos das Escrituras. Por isso que nós temos que ter sempre esse cuidado de analisar o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos, o que pessoas estão dizendo em nome de Deus, para sabermos se é isso mesmo que a palavra de Deus diz. Muitas pessoas aqui em Juazeiro do Norte supõem que estão servindo a Deus, mas na prática não estão servindo, porque estão adorando a Deus e apresentando como culto a Deus algo que não é o que a palavra de Deus ensina. Estão colocando a sua devoção em outros, estão acreditando que outros mediadores ou intercessores serão capazes de levá-los até Deus, quando a palavra de Deus diz há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E o desvio para a direita e para a esquerda pode ser isso também. Às vezes a gente começa a aderir crenças, crendices, superstições que nos levam a nos afastar do que a palavra do Senhor nos diz. O versículo 8 ele também nos fornece uma responsabilidade que nós precisamos ter com a palavra de Deus, uma responsabilidade tripla. Ele fala o seguinte: primeira coisa, não deixar de falar das palavras do livro dessa lei. Então nós precisamos pregar a palavra, precisamos anunciar ao que os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos da lei de Moisés, os ensinamentos dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos. O que está na palavra de Deus, a Bíblia, ela é uma unidade. E Deus ele inspirou os seus autores para estarem reproduzindo aquilo que é a palavra dele. Então nós precisamos anunciar isso, nós precisamos pregar, precisamos abrir a nossa boca e falar. Não podemos cair na armadilha de achar que as pessoas já ouviram, porque muitas vezes nós colocamos isso no nosso coração. E muitas vezes o inimigo quer colocar isso no coração da igreja do Senhor Jesus Cristo. As pessoas já ouviram, as pessoas já sabem, não precisa mais pregar. É só eles quererem se converter e pronto. Então vamos esperar as pessoas quererem se converter. Isso não é verdade. Ele diz, não deixe de falar das palavras. Josué estava ali com o povo de Israel. O povo que tinha durante 40 anos visto de milagres chovendo, literalmente, maná chovia todo dia, o mar se abriu. Moisés tinha durante 40 anos falado, ensinado, exortava aquele povo a se arrepender, exortava aquele povo a confiar em Deus. Mas quando Deus ele chega para Josué, ele fala, não para de falar não, continua falando. Não deixe de anunciar as palavras que estão escritas aí. Isso significa que o trabalho da pregação da palavra ele nunca termina, ele nunca está completo. Não importa se vocês já foram casa por casa aqui em todas essas ruas, ainda precisa continuar o trabalho da pregação. Não importa se já foram feitos 500 cultos aqui nesse salão, 1000 cultos aqui nesse salão esse ano, precisa continuar a pregação da palavra de Deus. Talvez é o momento de pregar em lugares mais distantes, se Deus assim nos tem direcionado. Ou talvez é o momento de persistir em falar com aquelas pessoas que já têm sido anunciado o Evangelho, que de alguma maneira tem dado abertura. Enfim, o trabalho da pregação nunca para. Então nossa responsabilidade primeira com a palavra é a pregação. Né? A segunda é praticar. Né? Perdão, não deixe de falar das palavras dessa lei de meditar. Né? Então a segunda é meditar.
que aparece aqui no versículo 8. A meditação na palavra de Deus, ela indica que nós precisamos olhar para o que está escrito aqui, nós precisamos ler o que está escrito aqui. A meditação é justamente o quê? Eu pensar naquilo, eu assimilar aquilo, eu absorver aquilo, eu entender o que está sendo escrito. A leitura da palavra de Deus, ela não é uma leitura mecânica, não é uma leitura robótica, não é como que um ditado, né, que eu vou ali, decoro aquelas palavras e recito e pronto. É algo que eu devo meditar. Então a meditação de dia e de noite na palavra de Deus, sabe o que significa? Que durante todo o dia a palavra de Deus, ela precisa estar na sua mente. Precisamos reservar um tempo para a leitura da palavra de Deus e precisamos durante todo o dia meditar naquilo que está escrito. Fazer essa reflexão. E esse é o maior desafio, porque a nossa mente, ela muitas vezes nos leva a tantas outras coisas. A imaginação da nossa mente, quantas vezes ela não nos afasta da meditação da palavra de Deus. Mas dia e noite, esteja com a palavra de Deus na sua mente. Quando você for tomar uma decisão, pense na palavra de Deus. Quando você for falar alguma coisa, pense no que a palavra de Deus diz, que às vezes as suas palavras, elas não são palavras que devem sair da boca de um cristão. Quando você for fazer alguma negociação, alguma venda, alguma compra, qualquer outra coisa, medite no que a palavra de Deus diz. Quando você estiver trabalhando, quando você estiver estudando, quando você estiver nos seus afazeres domésticos, medite no que a palavra de Deus diz. Às vezes somos incapazes de levar a meditação da palavra de Deus para o nosso dia. Às vezes a gente até é capaz de tirar um momento para ler e a gente só medita naqueles 15, 20 minutos talvez que a gente reserva para a leitura, se é que todos têm praticado isso. Mas a gente não consegue levar essa meditação para todo o nosso dia. E durante o dia a gente deixa tantas outras coisas ocuparem a nossa mente. E essas coisas que ocupam a nossa mente, elas vão refletir as nossas atitudes, as nossas palavras. Então, quando as suas atitudes e palavras estão refletindo muito mais ira, aborrecimento, agressividade, desrespeito, ou coisas semelhantes a essas, é porque está faltando meditar dia e noite no que a palavra de Deus diz. E então, meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Então nós precisamos pegar, meditar, e nós precisamos cumprir aquilo que está escrito, ou seja, praticar. Há 3 formas de errar em relação à palavra de Deus. É quando a gente deixa de conhecer. Aqueles que não leem, aqueles que não conhecem e continuam sem conhecer, estão em falta com a palavra de Deus. Mas existe uma segunda maneira de falhar com a palavra de Deus, que é quando a gente já conhece, mas a gente não pratica. E há uma terceira maneira de errar, que é quando a gente conhece e pratica, mas não ensina, não prega. E essas 3 coisas aparecem aqui nesse texto, para que você cumpra fielmente o que nele está escrito. Então, com fidelidade, nós precisamos botar em prática. Se não colocamos em prática, nós somos desautorizados como pregadores. Porque nós estamos falando de algo que nós não vivemos.
E se a gente não coloca em prática, o nosso conhecimento também se torna vão, porque a gente conhece, mas não aplica aquilo para a nossa vida. Mas aquele conhecimento não produz mudança em nós. Então a prática da palavra de Deus, ela é o resultado esperado para o conhecimento. Então Jesus, ele quer que a gente conheça os mandamentos dele. Deus, ele deixou os seus mandamentos escritos aqui, ele quer que a gente conheça. Mas se a gente conhecer e não praticar, então o processo não foi completo. E se a gente pregar sem praticar, também é uma pregação vã. Então as três coisas, elas precisam andar juntas. Não dá para a gente tirar uma delas e querer ficar só com a outra. As três coisas, elas estão ali entrelaçadas e elas precisam andar juntas para que sejamos pessoas verdadeiramente comprometidas com a palavra de Deus. Então, se você não conhece a palavra de Deus, ou se você não pratica, ou se você não prega, sinto muito lhe dizer, mas você não tem sido uma pessoa comprometida com a palavra de Deus. E nesse dia da Bíblia, eu quero convidar você a ser uma pessoa comprometida com a palavra do Senhor. A você assumir esse compromisso conforme está escrito, conforme está orientado pelo próprio Deus. Essas orientações que Deus deu para Josué de uma forma direta, o próprio Deus orientou Josué assim. Elas não valem somente para ele, mas elas servem também para mim, para você e aos seus servos ao longo de toda a história, até que Cristo assim venha. E a promessa de Deus é que aqueles que assim fizerem serão bem-sucedidos em tudo aquilo que realizarem. Amém? Então, se você quer ser, de fato, uma pessoa bem-sucedida, o sucesso não está em ganhar muito dinheiro, o sucesso não está em ter muitos diplomas, o sucesso não está em adquirir fama, prestígio e popularidade. O sucesso está em ser alguém comprometido com a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro homem e a verdadeira mulher bem-sucedido, porque está cumprindo seu objetivo principal, que é viver para a glória de Deus. Amém? Vamos orar e logo em seguida realizaremos a celebração da ceia do Senhor. Então peço que os irmãos que vão nos auxiliar, servir os elementos estejam já apostos, e vamos pedir a Deus, eu quero convidar você a estar neste final de tarde, assumindo compromisso com a palavra do Senhor. Amém? Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por mais uma vez podermos nos reunir para celebrar o Senhor. Queremos te pedir, meu Deus, para que o Senhor nos ajude a sermos comprometidos com a tua palavra. Ó Deus, tira-nos, ó Deus, do nosso comodismo, aquele desânimo que muitas vezes vem quando nós vamos ler a tua palavra, quando nós vamos tirar um tempo para o devocional, aquela falta de disposição, ó Deus, que nós muitas vezes temos de praticar aquilo que lemos, e a falta de ousadia que muitas vezes vem quando não pregamos, ó Deus, aquilo que nós lemos. Ó Deus, nos ajude cada dia a sermos comprometidos de forma plena, de forma integral com a tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém.
Amém. A palavra de Deus, ela diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a do pão e beba do cálice. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos e fazer um autoexame, onde você deve colocar diante de Deus o seu coração, onde você deve colocar diante de Deus as suas imperfeições, onde você deve reconhecer os seus pecados e pedir perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas. Quando celebramos a ceia do Senhor, que nos remete ao sacrifício, ao corpo, ao sangue de Cristo, nos lembramos o quanto o nosso pecado, ele custou um alto preço. E foi Jesus Cristo derramar o seu sangue e entregar o seu corpo ali para ser transpassado na cruz do Calvário. Então, que nesse momento você examine a sua vida, as suas intenções, os seus pensamentos, as suas motivações, mesmo aquilo que está no mais íntimo, que talvez outra pessoa não possa ver, que talvez outra pessoa não possa perceber para reprová-lo, mas que você sabe que está no seu coração e confesse ao Senhor. E a palavra de Deus, ela diz: o que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Todos juntos comamos do pão. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: tomai, bebei, isto é o meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Todos juntos tomemos do cálice. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos cantar mais uma estrofe, queridos, enquanto os cálices são recolhidos. Amém, glória a Deus. Amém. Especial esse momento. Quero só agradecer, né? Mais uma vez eu posso pedir, deixar aí. E para encerrar, eu queria para orar, né? A mesa pastoral, a amada igreja, para que a gente possa ir em paz para casa a partir desse momento. Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por mais uma semana
neste momento, ó Deus. Te pedimos para que o Senhor nos abençoe nesta noite. Nosso retorno para os lares, ó Deus, aqueles que estão voltando para as suas casas. E que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Que a meditação da tua palavra, como foi pregado, possa estar em nossa mente de dia e de noite. E que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as comunhões e consolações do Espírito Santo, sejam sobre a vida de cada um reunido aqui nesta noite, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.